Galera, é o seguinte, algo que todos nós sabemos quando compramos um videogame que acabou de sair é que a vida dele recebendo jogos e suporte de uma forma geral em algum momento vai precisar acabar. Afinal, a tecnologia não para e hoje em dia, com a disputa incessante com os PCs que se beneficiam muito dos diversos upgrades possibilitados, esse é um cenário ainda mais comum, já que fomenta a indústria a se renovar e dessa forma a lançar novos consoles. Mas e se a gente voltar um pouco no tempo? Talvez na década de 90? Vamos olhar rapidamente para o que aconteceu aqui com a visão focada na Sony. Foi a primeira vez da empresa na indústria dos videogames e em 1994 ela chega com o primeiro PlayStation, que revolucionou com os clássicos elementos em 3D que definiram triângulos na formação poligonal dos gráficos, assim como o uso do CD como espaço de armazenamento. Só que em menos de uma década, o mercado dos jogos eletrônicos já estava pedindo por mais e após a Sega ter iniciado a geração seguinte com o Sega Dreamcast, a Sony chega com o PlayStation 2 no ano de 2000, ou seja, 6 anos após o lançamento do seu primeiro console, que vinha se saindo muito bem nas vendas. Já nos anos 2000, o cenário também não foi diferente. As ideias estavam ficando ainda mais ambiciosas e por isso a necessidade em aprimorar os hardwares dos produtos foi surgindo ainda mais. Dessa forma, mais uma vez, com 6 anos de vida, a marca lança o sucessor do PlayStation 2, o PS3. E é aqui que eu acho que a gente precisa fazer uma pausa e dissertar mais um pouco para falar sobre esse processo geracional, porque o PlayStation 3 foi atípico e quebra esse padrão estabelecido ao longo da vida da família dos consoles de mesa criada pela Sony. Assim, é importante lembrar que o PS3 teve dificuldades nas suas vendas logo no lançamento e isso serviu como base de apoio para a Microsoft, sendo sua principal concorrente, usar isso a seu favor para se consolidar, em especial nas terras brasileiras, como vocês já bem devem saber. Pontos que trouxeram esse resultado foram o alto preço do console, que fugia da realidade de muitos brasileiros e ainda era um alto padrão para o mercado exterior, e não o bastante a tão falada dificuldade de se programar no console alegada pelos desenvolvedores, resultando em portes de qualidade inferior. Mas isso tudo foi vencido e ele conseguiu se segurar por pelo menos 7 anos até a chegada da nova geração, e essa diferença de apenas um ano quando comparada ao PS2 motiva a gente a começar a ver em que momento surgiu a necessidade da troca de um PS3 para um PS4, pelo menos do ponto de vista técnico, e é disso que a gente vai falar hoje. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então é hora de mais uma vez ver o PlayStation 3 em ação. Considerando que a chegada do PS4 aconteceu em 2013, não é nenhuma surpresa que um ano antes disso, os sinais de desgaste da geração que o antecede já estavam acontecendo em alguns títulos. O PlayStation 3 não sabia mais para onde ir ao ser usado para estabelecer na prática a ideia de novos recursos técnicos que estavam sendo implementados no mercado. E tem muitos jogos que exemplificam isso, só que não basta apenas falar de exemplos. É importante também validar o caminho do PS3 até chegar a esse ponto, porque algo que é inegável é seu poder. Dessa forma, todo esse poderio precisava ser utilizado para motivar os jogadores em continuarem na família PlayStation após a troca de geração e manter o valor agregado da marca com seu console. Isso porque, após novas estratégias de marketing adotadas, mudanças físicas no aparelho e títulos de peso sendo lançados, a Sony conseguiu tirar o excesso dos consoles das prateleiras da loja, movimentando assim a sua venda. E em adição a isso, os desenvolvedores com o passar do tempo foram ficando mais familiarizados com a plataforma. Por exemplo, nós já comentamos aqui que Street Fighter 4, embora seja um título impressionante para o seu gênero, não aguentava ficar em 720p o tempo todo, e quando tinha closes nos rostos absurdamente detalhados e com muitas expressões faciais dos personagens, ele caía desse padrão para 1120 por 630 pixels. Algo que, claro, não acontecia de forma gritante e é bem difícil reparar, mas estava lá. Só que quando olhamos para sua versão aprimorada, o Super Street Fighter 4, que saiu posteriormente, essa oscilação não acontece e o jogo se mantém nos 720p. Por isso, o tempo de experiência foi fundamental no desenvolvimento para a plataforma, e no ano de 2012, essa experiência já havia sido estabelecida como um padrão e já não se podia usar a arquitetura do console como desculpa para poder justificar um jogo mal feito, fazendo com que, se o game tivesse alguma limitação, era muito fácil apontar como falta de poder do console dependendo da capacidade gráfica dele, e não falta de conhecimento por parte da produção. Syndicate desse mesmo ano mostra inclusive como se usa o poder do console ao trazer a sua resolução em 720p com diversos recursos de pós-processamento e sendo executados ao mesmo tempo, como por exemplo filtro de ruído, profundidade de campo e o incrível anti-serrilhamento
polimento para suavizar as bordas, e faz isso operando muito bem em 30 quadros por segundo em boa parte do tempo de jogatina. Só que o interessante desse jogo, e foi o que motivou a aparição dele nesse vídeo, é que estamos falando de um título que conseguiu usar aspectos únicos do processador do PlayStation 3 incorporados na engine para poder reproduzir elementos de física, algo que só comprova como o time de desenvolvimento já sabia como operar no console e extrair seus pontos fortes de maneira eficaz para poder manter a taxa de quadros por segundo sem maiores problemas e oferecendo assim uma boa qualidade técnica. E curiosamente, esse também é um cenário que acontece com títulos exclusivos que tiveram a possibilidade de se desenvolver na plataforma da Sony. A grosso modo, aqueles que receberam sequências, um padrão evolutivo ainda mais interessante de se analisar. Aliás, digo que isso é curioso porque no fim os exclusivos da Sony têm sempre uma tendência natural em terem muito peso em recursos técnicos e por isso conseguem espantar logo de cara, independentemente de ser uma nova franquia ou uma já consolidada que está se iniciando em uma plataforma. Mas esse cenário foi um pouco diferente com a franquia Gran Turismo. E sim, os gráficos são realmente exuberantes independentemente dos jogos que a gente fale aqui, mas a entrada do quinto título da série usando o PlayStation 3 foi um tanto conturbada, e existem pontos positivos e negativos que precisam ser mencionados para a gente chegar no objetivo final desse vídeo. Então, vamos nos livrar dos problemas primeiro. Antes de mais nada, é importante entender que Gran Turismo é uma franquia que visa simulação em um título do gênero de corrida, por isso é extremamente realista, não sendo diferente com o quarto game lançado para PS2, mesmo que operasse em uma resolução bem menor. E não, eu não tô mencionando o PlayStation 2 à toa aqui, mas a gente vai chegar lá e vocês vão entender. Gran Turismo 5 tem dois estilos de veículos para serem escolhidos, os Standards e os Premium. Ao olhar assim, a sensação que se tem é que as vantagens e desvantagens estariam associadas ao sistema de gameplay ou apenas a ele, mas não é bem o que acontece. Isso porque a renderização dos modelos dos carros do segmento Standard foi diretamente portada do PlayStation 2, fazendo com que seu padrão gráfico seja notavelmente inferior aos outros, o que foi controverso para um game exclusivo e deveria exibir todo o poder técnico do PlayStation 3, principalmente sendo a primeira entrada da franquia nele. Mas, do lado positivo, ele já naquele período fazia algo parecido com a proposta dos modos de jogo que os consoles aprimorados começaram a consolidar recentemente. Aqui tínhamos como jogar o game em 720p, 1080p e em 3D, e você escolheria como deveria jogar. Mas calma, que esse 1080p citado merece ser dissecado por nós porque ele não é o que parece. Então vamos lá. No modo 720p temos 1280 por 720 pixels na qualidade de imagem, com a atuação de uma técnica de anti-aliasing bem competente, aumentada em 4 vezes de forma bem surpreendente. No modo 1080p a gente encontra 1280 por 1080 pixels e não o tradicional 1920 por 1080, que é o 1080p real. E isso acontece com a atuação de uma técnica de anti-serrilhamento menos eficaz do que a do modo anterior, só que as propostas aqui são diferentes. No modo 1080p temos a facilidade da suavização com partes de linhas finas sendo representadas no jogo, porém a imagem fica levemente menos nítida. Já no modo 720p, a proposta é apenas remover os serrilhados majoritários e manter a nitidez da imagem. Os dois operam em 60 quadros por segundo, então você tem liberdade para escolher qual é o melhor para você, e isso é realmente incrível. Mas aí veio o Gran Turismo 6 como um processo evolutivo que resolve o problema da modelagem dos carros e se coloca como um título que parece ter sido pensado para ser à frente do seu tempo, e conseguiu. Para se ter uma ideia, os modelos dos carros aqui empurram pelo menos 100 mil polígonos, e não bastante, a questão com a resolução do 1080p foi refinada. Ao escolher esse modo, agora temos 1440 por 1080 pixels, passando mais nitidez e consertando o aspecto levemente embaçado que víamos no jogo anterior. E caso não tenha ficado entendível, esses aprimoramentos só foram possibilitados com o tempo de experiência, já que enquanto o Gran Turismo 5 foi lançado em 2010, o título seguinte chegou 3 anos depois, ainda com o foco na 7ª geração. Só que com seus avanços ele trouxe consigo quedas na taxa de quadros por segundo, registrando o fim do PlayStation 3 provavelmente. Algo que aconteceu também com um título multiplataforma que conhecemos muito bem e precisamos citá-lo aqui por ter sido extremamente ambicioso para a plataforma em seu período: Assassin's Creed 3. O quinto jogo da franquia é o primeiro a mostrar que a geração precisava seguir em frente para que novos recursos visuais pudessem ser implementados, algo que aconteceu porque ele trocou de motor gráfico introduzindo o Anvil Next. A proposta da engine era gigante, mas a principal era voltada para os NPCs, que é muito importante em um jogo de mundo aberto, em que a ideia era não apenas estabelecer pelo menos cerca de mais de 2000 personagens em tela, como também fazer com que eles agissem com mais naturalidade. Mas para falar disso, é muito importante entender que Assassin's Creed tem um
histórico extenso, e se referindo ao PS3 é ainda mais interessante de fazer menção disso, porque apesar de não ter uma boa inteligência artificial aplicada aos NPCs, o primeiro título já trazia uma boa quantidade deles em alguns momentos, só que o jogo na plataforma não performava muito bem e tinha o pior aspecto visual de todos, infelizmente. Seguindo, vale ressaltar que, agora, o mapa é quase 2 vezes maior do que o de Roma apresentado em Brotherhood, sendo mais um feito para se comemorar. E por fim, é necessário destacar que ele pega diversos recursos do jogo anterior a ele, o Assassin's Creed Revelations, e conseguiu aprimorar eles e os colocar num novo padrão. Com isso dito, vale começar falando dos NPCs, que foi o primeiro ponto que a gente mencionou. Sim, as cidades são muito povoadas e alguns locais fechados mostram como, além de termos densidade, o comportamento dos NPCs é bastante único, algo que fica visível logo no começo do game. A Ubisoft realmente queria mostrar isso pra gente. E para surpreender ainda mais o jogador, existem trechos, especialmente os de combates, em que encontramos os 2000 NPCs num único local, algo memorável e que deixou os ambientes ainda mais naturais do que eram nos jogos anteriores. E tô batendo bastante nessa tecla porque pode ter sido um dos principais fatores que, embora seja incrível, motivou a performance em ser instável, rodando de maneira desbloqueada aqui. Algo que reforça ainda mais essa ideia é o fato de não termos a mesma densidade de pessoas na remasterização do game. Então, densidade demográfica e a aplicação de inteligência artificial nisso para ajudar no comportamento natural das pessoas é realmente uma coisa complicada de se fazer. Enfim, de qualquer forma, o jogo usa os 720p do PS3 e traz diversos recursos gráficos inovadores para a franquia, como a deformidade de neve, mais de 1000 animações para o protagonista e a sombra por cascata, que é um recurso que deixa certas sombras mais difusas, usando o ângulo que a câmera tá como parâmetro para poder fazer isso e ajudando na suavização e no seu aspecto, para torná-la mais realista. Aqui, ela ainda tem sinais de baixa resolução, mas é interessante ver que um recurso bastante usado na geração do PS4 e Xbox One já tinha começado a surgir aqui com esse título também. Algo que, junto da performance que considerava a densidade populacional, mostrou que a geração do PS3 já vinha mostrando seu fim e fazendo com que o título seguinte, mesmo que mais bonito nos visuais, recebesse um outro foco técnico, que fosse mais otimista, já que além de ter sido lançado para PS4, ele foi lançado para PS3 também e conseguiu performar melhor aqui, graças a essas mudanças. Dessa forma, a gente pode concluir que certos aspectos, quando eram ambiciosos demais já no período de 2012, mostravam que o PlayStation 3 não tinha para onde correr. Mas eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso, e principalmente sobre o que você pensa sobre o Assassin's Creed 3. Você acha que ele é um título que deveria ter sido lançado com um foco geracional seguinte? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.